A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a lição 8, a disciplina na igreja. Mas o que é exatamente a disciplina na igreja? A disciplina da igreja pode ser amplamente definida como as medidas de confrontos e corretivas tomadas por um indivíduo, líderes da igreja ou pela congregação em relação a uma questão de pecado na vida de um crente. O textual vai nos dizer assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5. A verdade prática vai nos dizer assim: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. A disciplina da igreja envolve confrontar e corrigir questões de pecado na vida de um crente dentro da comunidade da igreja. Não é uma punição, em vez disso, visa discipular e restaurar indivíduos. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 13. Objetivos da lição: mostrar a necessidade de disciplina na igreja, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. Apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. A introdução na revista nos diz assim: Nessa lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretivas e formativas. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretivas e formativa. A disciplina da igreja é um comprimido, difícil para todos nós tomarmos e ainda mais difícil para os líderes da igreja por causa da grande responsabilidade que vem com sua autoridade. Então, o que a Bíblia diz sobre a disciplina saudável ou correta da igreja? A igreja deve disciplinar os membros da igreja. Qual é a maneira bíblica de disciplinar os membros da igreja que pecam descaradamente? É bíblico excluir membros da igreja? É o que veremos nessa lição. A palavra-chave é disciplina. Povo lindo de Deus, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E não esqueça, esse slide estará disponível aí embaixo, o link aí embaixo, para que você, professor, usar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a necessidade da disciplina bíblica. Subtópico 1, Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8.
Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. A base para a disciplina da igreja é a santidade de Deus. A responsabilidade da igreja decorre do desejo de Deus pela santidade dentro do seu corpo. Remover o pecado das fileiras reflete essa santidade. Assim, como o Senhor disciplina seus filhos, a igreja é incumbida de disciplinar seus membros. A disciplina aumenta o testemunho da igreja e traz glória a Deus. A disciplina da igreja pode parecer penosa e pesada, é imperativo. No entanto, para a saúde e alegria da igreja e para a glória de Cristo, que vejamos a disciplina da igreja como um caminho para mostrar a sua bondade e grandeza de Deus. Subtópico 2. A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Veja só, se o pecado é permitido no corpo de Cristo, a pureza da igreja é seriamente afetada. Uma vez que a palavra de Deus é o padrão do governo da igreja, a liderança da igreja será responsabilizada no dia da volta de Jesus. Toda disciplina é feita para a glória de Deus, assim como os crentes devem glorificar a Deus em seu corpo. A obra santificadora de Deus não exclui nossa responsabilidade de buscar a santidade. De fato, graças à nossa nova natureza em Cristo, podemos progredir na santificação. Os teólogos resumiram essas realidades dizendo que a santificação é posicional e progressiva. O segundo flui do primeiro. A santificação é uma maneira pela qual Deus realiza seu propósito para nós, conformar-nos à imagem de seu filho. Mas como ainda não chegamos, devemos crescer à semelhança de Cristo, até que nossa salvação esteja completa, junto com outros meios de graça, como o ministério da palavra, as ordenanças, a comunhão dos santos e a oração. A disciplina da igreja existe para a nossa santificação, visa a nossa santidade. Isso significa que as igrejas devem praticar a disciplina com o objetivo de levar a pessoa ofensora ao arrependimento e à restauração. Compreender o objetivo da santificação nos mantém focado em Cristo e semelhança com Cristo em meio a situações pastorais desafiadoras. Também protege nosso coração de se tornar endurecido ou sem amor para com a pessoa ofendida e preservar na busca de seu bem eterno. Subtópico 3. Quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba emboltando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. A disciplina da igreja serve a um propósito vital dentro do contexto de uma comunidade de fé. Seu principal objetivo é facilitar a restauração espiritual dos membros caídos e promover a força e a pureza gerais da igreja. Através do processo de disciplina da igreja, os crentes pecadores são confrontados com seus erros,
providos de oportunidades e, finalmente, reintegrados ao corpo de Cristo. Igrejas indisciplinadas são roubadas de seu poder de testemunhar efetivamente para o Senhor, por causa do pecado em seus membros. Nisso, eles estão cortando sua comunhão com o seu Senhor. Deus não pode, ele não vai abençoar uma igreja em pecado. A sua palavra nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma igreja que não disciplina seus membros está ignorante ou voluntariamente desobedecendo a palavra de Deus. Se Deus não tivesse pretendido que suas igrejas tivessem exercido disciplina sobre seus membros, ele não teria inspirado seus escritores a colocá-la em sua palavra. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Esse versículo encoraja os crentes a suportar o desconforto temporário da disciplina, entendendo que, em última análise, ela leva à retidão e à paz. Corrigir comportamentos em geral não é necessariamente uma experiência agradável para qualquer um. Isso não vale apenas para a igreja, vale para todo tipo de disciplina na vida. Então, se um pai está disciplinando uma criança, um treinador ou professor, está criando um plano disciplinar para seu jogador ou aluno, a igreja está disciplinando um membro ou estamos disciplinando a nós mesmos. O objetivo é a retidão e a paz com Deus. A sinopse da lição, tópico 1, nos diz assim: santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Tópico 2, o propósito da disciplina bíblica. Subtópico 1, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos capítulo 2, versículo 24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Para o mundo, a disciplina parece errada, mas o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. E, portanto, se Deus não se importasse conosco, ele nunca nos disciplinaria. Esse mesmo princípio se aplica aos membros da igreja, o corpo de Cristo. A igreja pratica a disciplina por causa de quem é o povo de Deus em Cristo. A disciplina protege a natureza santificada da igreja de Cristo. A redenção é uma razão maravilhosa e bíblica para a disciplina de Deus e baseia-se no fato de que Deus é amor e pode ser encontrada em várias passagens relacionadas à disciplina. Deus deseja que os perdidos sejam salvos e seu povo seja redimido de um caminho de pecado ou rebelião e destruição arbitrária. A disciplina de Deus começa sempre com o desejo de redimir e mostrar ao homem o seu mau caminho, para que o homem se volte para Deus e seja redimido. A lei de Deus faz bem isso. Subtópico 2. Frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O propósito da disciplina da igreja é trazer arrependimento e perdão. Tem como objetivo criar um ambiente onde os indivíduos possam reconhecer seus pecados, buscar o perdão de Deus e da comunidade e experimentar um relacionamento renovado com ambos. Este processo de restauração promove o crescimento espiritual e
aprofunda o compromisso com uma vida de santidade. Além disso, a disciplina da igreja desempenha um papel crucial na manutenção de um relacionamento puro dentro da congregação. Ao abordar o pecado e responsabilizar os crentes por suas ações, ajuda a preservar a integridade e a unidade da comunidade de fé. Ele serve como um testemunho para o mundo, demonstrando o compromisso da igreja em defender os princípios bíblicos e os padrões de conduta. A Bíblia também enfatiza a importância da disciplina no autocontrole e no crescimento pessoal. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo revela a sua abordagem disciplinada, afirmando: "Mas eu disciplino o meu corpo e o mantenho sob controle para que depois de pregar aos outros, eu não seja desqualificado." Esses versículos refletem que a disciplina é vital para manter o foco, evitar tentações e cumprir o propósito. Subtópico 3: não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. A consequência disso é esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou comportamento pecaminoso na igreja, nem fora dela. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu ouvi um corte de um podcast em que um entrevistado disse que hoje as pessoas estão transformando os pecados em doenças para atenuar o problema e normalizar o pecado. Por exemplo, o camarada rouba e ele é cleptomaníaco. O outro adultera e ele tem um transtorno compulsivo obsessivo. Ele explica quando damos nomes de doenças para o pecado, a pessoa não precisa se arrepender, afinal, ela está doente. Jesus advertiu os discípulos sobre o fermento legalista e farisaico que pode facilmente se espalhar. Tendo visto que a disciplina é feita por Deus em amor e para o melhor interesse do crente, o mesmo princípio se aplica aos membros da igreja que se recusam a se arrepender. Em Mateus 18, Jesus diz que o propósito ao abordar o pecado de outra pessoa é ganhar nosso irmão, isto é, reconquistar a pessoa para Cristo. A disciplina da igreja, corretamente entendida, não é contrária ao amor. Na verdade, ela é motivada pelo amor, porque seu objetivo é o arrependimento e a restauração. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: o propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. Tópico 3: as formas de disciplina bíblica. Subtópico 1: a disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Quando uma igreja institui e impõe a disciplina da igreja, quando necessário, ela está aceitando o grande privilégio de ser instruída pela palavra de Deus, pois a Bíblia ensina isso. Assim como um pai disciplina um filho para impedi-lo de correr para a rua, para impedi-lo de se machucar,
Também uma igreja exerce amor quando disciplina um membro da igreja quando é considerado necessário. Não fazê-lo é um ato de indiferença. A cultura da igreja é de responsabilidade e, portanto, os líderes e os membros têm a responsabilidade de não apenas disciplinar a si mesmos, mas também aqueles no rebanho pelo qual são responsáveis. E também ele vai responsabilizar se não garantir a disciplina bíblica da igreja quando for necessário. Subtópico 2: a disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhar o tal, significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus 4:21 para se referir aos reparos, remendos das redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à comunhão. Da mesma forma que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que confessar seus próprios pecados antes de entrar no Santo dos Santos, para que a justiça de Deus não resultasse em julgamento rápido sobre eles, devemos examinar nossas próprias vidas. A nova aliança com um novo poder também vem com uma nova disciplina. Deus ainda disciplina seu povo através de perseguições e duras providências nos desmandos do mundo e apertando nosso controle sobre suas promessas. Deus ainda disciplina seu povo pelo pecado até o ponto de infligir a morte. O propósito, como antes, é que, dando ouvido à disciplina de Deus, agora escaparemos então do julgamento. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Mas ele também fornece novos meios para preservar a pureza do seu povo, além do suprimento interno do Espírito. Deus fornece o apoio externo da responsabilidade da igreja. Agora, aqueles que afirmam ser o povo de Deus, mas cujas vidas contradizem essas afirmações, são advertidos e, se necessário, excluídos da presença da igreja. Sob a nova aliança, idólatras não são executados, mas excluídos. A igreja exerce o poder das chaves. Não há a espada. E como acontece com a disciplina de Deus sobre Israel no deserto, acontecia em sua terra no exílio, o objetivo não é a destruição, mas o arrependimento e a restauração. Paulo chama a exclusão da igreja de castigo. Mas esse castigo visa a transformação, arrependimento renovado e, portanto, comunhão renovada com Deus e com o povo de Deus. Em resumo, a disciplina da igreja alinha-se com a missão da igreja de nutrir os crentes, promover a santidade e seguir a palavra de Deus. É uma prática desafiadora, mas essencial para manter a pureza e o propósito da igreja. Subtópico 3: a disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse inico. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Vamos lá? Os 3 passos da disciplina da igreja. Primeiro passo: de forma privada, quer dizer, individual.
Jesus ordena a um líder da igreja ou a um membro da igreja que eles devem primeiro ir até a pessoa que está pecando abertamente, mas eles devem fazê-lo em particular. E isso não significa que você conte a outra pessoa primeiro ou depois. Isso se chama fofoca. Jesus nos ordena que façamos esse primeiro passo em particular. Se eles admitem o pecado e se arrependem dele, então esse é o fim do processo. Não há necessidade de voltar a falar sobre isso com essa pessoa ou, mais importante, com qualquer outra pessoa. Passo 2. De forma privada, leve um ou dois com você. O segundo passo é iniciado quando a pessoa se recusa a se arrepender no primeiro passo, ou admitir seu pecado e confessá-lo. Se o pecado deles continuar, você é ordenado a levar outra pessoa com você. Jesus diz: leve um ou dois com você, não mais do que isso. Mesmo quando você leva uma ou duas testemunhas com você, o assunto ainda deve permanecer privado e não deve ser compartilhado com mais ninguém, porque eles podem se arrepender e confessar seu pecado nesse momento. Passo 3. Publicamente. Terceiro aviso de exclusão do rol de membro. Se isso ainda, passou o passo 1, 2, não funcionar, é aí que fica difícil. Eles, obviamente, se recusaram a ouvir e então esse assunto deve ser levado diante de toda a igreja. Se eles se recusarem, neste momento, se arrepender e confessar, eles devem ser desassociados da igreja. Não há exceção. Deus responsabiliza o anjo, o pastor, a igreja e os líderes da igreja se eles não conseguirem com isso. Paulo diz que eles devem ser tratados como um incrédulo e nem mesmo ser associado. Caso contrário, o pecador não arrependido vê como você ou a igreja perdoando ou aceitando esse pecado. Devemos entregar este homem a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor, como parte da exclusão do pecado da igreja. Devemos confiar em Deus, que é plenamente capaz de lidar com eles. Quando Paulo disse que a igreja deve entregá-los a Satanás, ele está dizendo que Deus vai remover sua cerca sobre eles, como fez com Jó. Mas o propósito é expresso de levá-los ao arrependimento. Ao excluir aqueles que persistem no pecado, impenitente à disciplina da igreja, garante que aqueles que levam o nome de Cristo também reflitam o seu caráter santo. O campo em que crentes e descrentes permanecem juntos até o julgamento não é a igreja, mas o mundo. A disciplina da igreja não protege simplesmente a pureza da igreja, ou seja, o ensinamento do Novo Testamento sobre a disciplina pressupõe que a igreja deve ser composta por aqueles que professam credivelmente a fé em Cristo, aqueles que dizem confiar em Jesus e cujas vidas, no melhor de nossas capacidades de discernir, confirmam em vez de contradizer essa afirmação. Agora, atenção. Para que uma igreja local mantenha um ambiente espiritualmente seguro e ordenado, deve haver um meio de lidar com aqueles que resistem à correção ou redenção e, assim, representam uma ameaça para os outros e a razão de ser da igreja. Às vezes, aqueles que cometem um pecado moral podem não estar em comunhão com o corpo, ao passo que os falsos crentes estão sempre trabalhando arduamente e enganosamente para semear dissensões e heresias. Aqueles que recusam o chamado à redenção ou correção devem ser removidos para proteger a igreja, como eram no Antigo Testamento. Às vezes, o perigo para a igreja é um pecado que é espiritualmente letal e ilegal. Esse tipo de pecado incluiria coisas como um abuso infantil ou um relacionamento inadequado entre um adulto e um menor. Quando o pecado é uma questão espiritual e ilegal, ele deve ser tratado tanto espiritualmente quanto legalmente. Ou seja,
todos os passos da disciplina da igreja que são empregados para lidar com flagrante não arrependido de pecado, que não é uma questão legal, deve ser seguido, bem como chamar imediatamente as autoridades legais. Estes podem e devem ser iniciados e seguidos simultaneamente. O aspecto de proteção da disciplina da igreja inclui a tomada de medidas apropriadas para salvaguardar o bem-estar espiritual e físico da comunhão da igreja local. Uma compreensão abrangente da disciplina da igreja compreende também é, proteger, prevenir essas coisas. As salvaguardas incluem coisas com requisitos de associação monitoráveis, seriedade sobre equipar espiritualmente os santos, compromisso com todos os aspectos das disciplinas da igreja, verificações de antecedentes para pessoas que trabalham com crianças e verificação de referências daqueles empregados pela igreja. A sinopse do tópico 3 diz assim: a disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. A conclusão da revista nos diz assim: nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Exercer a disciplina é difícil, mas podemos seguir em frente na fé, sabendo que nosso noivo santificará sua noiva e não deixará de apresentar a igreja a si mesmo em esplendor, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, para que ela seja santa e sem defeito. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. Paz do Senhor a todos.